Ó, pessoal, as medidas estatísticas são, em primeiro lugar, a média ou média aritmética. A simples. Você soma os números, divide pela quantidade. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Calcule a média aritmética dos números, 12, 8 e 7. Soma os três números, dá 27, divide pela quantidade, que é 9. Lembrando que essa média aritmética não tem repetição de números. É uma maneira de vocês identificarem, tá? A segunda, média aritmética ponderada. Olha, a média aritmética ponderada, você calcula assim, ó. Pega o número, multiplica pelo seu peso. O número multiplicado pelo seu peso, sempre pelos pesos respectivos. Depois que você multiplica, você vai somar e dividir pela soma dos pesos. Toda média aritmética ponderada sempre vai ter repetições de números. Vocês vão já observar no exemplo. E esses números repetidos é o que nós chamamos de peso, que eu escrevi aqui, ó, peso, peso, tá? Observe. Durante o último mês, o número de atendimentos diários realizados em um consultório foi assim, ó, 6, 8, 9, 10. Aqui são os atendimentos por dia, tá? Observe. O número 6, se você contar, aparece, ó. É só você contar, você vai verificar que aparece 4 vezes. O número 7 aparece 3 vezes. O 8, 5. O 9, 5. E o 10, 3. Ou seja, isso aqui são as repetições. Ou seja, são os pesos. Como é que eu calculo a média aritmética? Olha, ó. 6 vezes 4, 7 vezes 3, 8 vezes 5, 9 vezes 5, 10 vezes 3, tá aqui, ó. E somando, sempre somando, ó, os resultados das multiplicações, dividido pela soma dos pesos, ou seja, das repetições. Eu fiz as multiplicações, somei, deu 160. Somei os números, 20. Dividi, 8. Isso aqui é a média. Só para a gente lembrar que vocês já viram esse assunto. Moda. Lembrando, né? Lembrando, moda também está em álgebra, né? E a moda é o valor que aparece em um maior número de vezes em um conjunto de dados. Não tem cálculo, é só você contar. Por exemplo, considerando um grupo de jovens, o Paulo construiu uma tabela de distribuição de frequência das idades de cada um. Qual foi que ele encontrou? Os jovens com 13 anos foram 23, a frequência, a quantidade. O jovem com 14 anos foram 56. Com 15 anos, 25. Com 16 anos, 50. Se a questão quer saber a moda, é só você ver qual é a idade que aparece mais vezes. Observe que a idade de 14 anos apareceu aqui com 56 pessoas. Então, a resposta, 14 anos. Não tem cálculo. E mediana, ó, mediana, vocês já estudaram em geometria. Mediana significa alguma coisa com meio. Então, é o valor que ocupa a posição central, ou seja, o meio de um conjunto de dados, estando esses dados escritos numa ordem. Tem que ser numa ordem. Qual ordem? Crescente de preferência. Professor, eu quero usar a ordem decrescente. Fique à vontade, a mesma coisa. Não muda o número que vai ficar no meio, a posição central. Aí eu coloquei duas observações. Se a quantidade for ímpar, é o número que fica bem no meio.
Não tem cálculo, é só escrever. Vocês vão já ver no exemplo. Mas se a quantidade for par, nós vamos ter que calcular a média aritmética dos dois termos do meio. Lembrando que a gente só pode calcular mediana se estiver escrito na ordem crescente de preferência ou decrescente, tanto faz. Olha aqui 2 exemplos, para vocês entenderem. Calcule a mediana desses números aqui, ó. Estão na ordem? Não. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro escrever na ordem crescente. Aí eu escrevi na ordem crescente. Essa quantidade aqui, ó, essa quantidade ou essa, não é uma quantidade ímpar, não tem 5 termos. Qual é o que está no meio? É o 5. Então, a mediana, 5. Pronto. Observe que essa sequência aqui, ó, tá? Esse conjunto aqui de dados tem 8 elementos, 8 números. 8 é uma quantidade par. Escrevo na ordem e verifico quais são os 2 termos que estão no meio. É o 5 e o 6, ó. Calcula a mediana. Como é que eu calculo a mediana? Usando o cálculo de média aritmética simples. 5 mais 6 dividido por 2, que são 2 números. 11 dividido por 2, 5,5. Então, esse assunto é chamado medidas estatísticas, que a gente vai aprender a partir de hoje.